Fala, meu pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Barracão da Unidade da Tijuca com o Alexandre Lousada, o carnavalesco, e Cláudio Russo, um dos compositores. E a gente vai conversar hoje, né, sobre o samba enredo, né, do enredo Conto de Fados, que o Alexandre Lousada vai levar para Sapucaí com a Unidade da Tijuca em 2024. Lousada, primeira coisa, Tijuca, Unidade da Tijuca é uma escola, né, de tradição portuguesa, esse enredo caiu como uma luva. Não era talvez assim com esse intuito, né, de cair como uma luva, mas era um sonho meu. Esse enredo já existia, já teve para ser lançado em duas outras escolas que estive anteriormente, mas eu sempre falei assim, poxa, eu queria fazer isso num dia na Tijuca, né? Nunca pensei que ia chegar a isso. Mas eu sou descendente, como tantos brasileiros, tem dupla descendência, espanhola e portuguesa, que tudo tem a ver com a Península Ibérica. E eu sou uma pessoa fascinada por coisas lúdicas, por magia, por até mesmo sobrenatural, e também por história e poesia. Então eu acho que o Conto de Fados, ele nasceu essa minha vontade de voltar a ser eu mesmo à frente de um carnaval. Eu tive essa oportunidade na Unidade da Tijuca. Não vou negar que na minha cabeça passou meu presidente sendo português, mas eu também sou descendente. E a coisa mais divertida desse enredo, porque ele veio pronto e foi sendo mexido, porque eu tenho um presidente que entende tanto de história, de arte, de criação de pombo. Eu aprendi várias coisas com o Fernando Horta, que eu acho que eu entendi um pouco mais Portugal, as coisas de Portugal através dele também. Antes de a gente destrinchar aqui o samba, Cláudio, me conta um pouquinho como é que foi esse processo criativo desse samba enredo, né, a partir da leitura da sinopse de vocês. A primeira coisa que a gente decidiu, e ela está fora da sinopse, é que não iríamos fazer um samba triste. E poderia parecer que se caminhava para um lado triste, mas nós não pensamos em nenhum momento fazer um samba triste. A escola tem a pura cadência, que ela tem o estilo dela. A escola trouxe um cantor que não canta triste. E a escola, na posição de desfile, está entre duas grandes escolas, não que nós não sejamos, mas para que nós mostremos que somos grandes, precisamos do samba que impulsionasse isso. Então eu não pensei em nenhum momento em fazer melodia de lamento. E ficou notório isso na disputa. Tinham grandes sambas, mas o nosso samba era o mais diferente. Isso daí foi a primeira coisa. Quando começamos a destrinchar a sinopse, a gente tentou trazer poesia ao tema, trazer palavras novas. Eu acho que nunca vi loas em samba, e fez uma rima bonita com Lisboa. A gente tentou trazer isso, e tentou também não passar pano na hora que não tem que passar pano, entendeu? Teve muita gente que ficou com medo disso. E a gente vai destrinchar então o samba, e aí a gente vai conversar basicamente sobre essa... Posso ter um adendo? Pode. Ele tocou num ponto crucial. O samba foi escolhido por ele não ter esse lamento, porque seria difícil até no enredo, falando de fado, que cita o fado, não é que fala de fado. Existiu um discurso primeiro, que ele estava presente, outros compositores também, e depois uma segunda palestra, como um tipo de uma avaliação do que a gente já tinha ouvido de cada um. E a gente tinha dois pontos muito cruciais no enredo, que o samba, o Cláudio, o Júlio, da turma dele,
foi o único que conseguiu abordar da forma que a gente precisava mostrar. Ser contundente onde tinha que ser, e na questão que falasse da africanidade e de coisas assim, que soubesse falar, e não parecer coisa de sincretismo por estar numa escola de samba, entendeu? Que fosse de uma forma que contasse da maneira como seria mostrado. Foi escolhido o samba por todos esses motivos que ele falou, pela pegada mesmo do samba em relação à bateria, o estilo da Tijuca, pela hora que vamos desfilar, entendeu? E porque era o que melhor servia ao enredo, que contava melhor a história que a gente se propôs. Então vamos destrinchar esse samba? Eu vou olhando aqui alguns versos aqui, e aí eu vou parando e vocês vão conversando sobre eles, tá? O samba começa assim: um samba fadado ao mar do outro lado, a pescar histórias, memória ancestral. Viaja na bruma da branca espuma para encantar no carnaval. Olha, ele já mata o objetivo do enredo na primeira frase, né? Um samba destinado a ir ao mar do outro lado, pescar histórias, entendeu? Nas brancas espumas, na bruma. É um pouco Alexandre Lousada esse verso aí, mas ele já mata ali o objetivo do enredo, que fado ou fadado, fado é destino. E poucas pessoas sabem disso. Sim. Viaja na bruma, vai buscar no vasto oceano o heróico Odisseu, que além do Egeu não se amedrontou, com uma rainha tão só e carente, mulher ou serpente, que julgou seu amor. Olha, os primórdios de Portugal, quando Portugal não tinha esse nome, era conhecido como Fiúça, a terra das serpentes. Na heráldica de Portugal, no cetro do Império aqui no Brasil, tem o dragão da independência. O povo português descende de dois povos, Serpes e os dragões. E existia esse mito dessa rainha Serpes, que governava o Fiúça, e Ulisses, depois de vencer a batalha, ao invés de voltar para casa, quis desafiar e se aventurar nessa terra ainda desconhecida, e que ele tinha o sonho de erguer uma cidade em sua homenagem, que foi prometido por essa rainha. Quer dizer, a história de Portugal, antes dela nascer, nasce de uma história de amor não correspondida, como os lamentos de um fado português. E Cláudio, como é que foi para tentar sintetizar isso tudo, essa história toda, em alguns versos assim? Qual foi a saída que vocês utilizaram? Eu acho que na construção da letra, depois desse primeiro momento que a gente fala em geral do enredo e sintetiza, foi muito difícil. Porque até o Alexandre sabe, o primeiro setor é um setor grande. Então quando a gente começou com aquela ideia, vai buscar no vasto oceano o heróico Odisseu, que é o Ulisses que ele falou, da Ilíada, veio logo a rima com o mar Egeu, né? Que ele passa do mar Egeu e ele não se amedronta em enfrentar novos oceanos, novos desafios. Essa rainha, tem gente até que fala assim, pô, mas não é muito inocente, tão só e carente, mas é a realidade dela. É um amor não correspondido. E ela prometeu a construção da cidade, se não me falha a memória, o Lissabon. E daí que se tira Lisboa. Então a gente quis fazer essa parte que era tão difícil e com poesia. Trouxe o Tejo, à beira do Tejo, nascia Lisboa. E ela é tão só e carente porque ela governava para ninguém, na verdade. E quando ele fala de que o samba fadado é mais um destino. O destino não pode ser mudado. Ela tenta agir ou tenta se humanizar, se apaixonando por um ser humano, mas ela é uma figura mitológica, entendeu? Então, a ira
faz ela cair na real e voltar a ser serpente, que era o destino dela. E aí, então, desse entrelaçamento quase realizado, né? Nascia à beira do Tejo, nascia Lisboa, a musa das loas, dos seus menestréis. Na Praia Brava, o ouro escorria e o guardião emergia das marés. Na Praia Bravia. Na Praia Bravia, perdão. Aí entra o poeta, que deixa implícito uma coisa que está revelada no Abre Alas, que emergia das marés. Existe uma lenda, existe uma praia em Portugal chamada Ofir, que reza a lenda que lá poderia ser Ofir, o lugar das minas do rei Salomão, que presenteou aos fenícios um tropel de cavalos que naufragou naquelas praias, mas que por encantamento, como tudo nessa minha história é um conto de fatos, mas a lenda diz que eles se transformaram em rochedos que só permitiam, só os fenícios sabiam como transpor aqueles rochedos para chegar à praia de Ofir e sei lá onde colher todo aquele ouro, que segundo a Bíblia o ouro mais puro é o ouro de Ofir. E aí a gente vai para o refrão do meio, né? Põe no balaio um punhado de magia das divindades que invadiam o lugar. Põe no balaio e amassa com carinho, que do cacho eu faço vinho para a colheita festejar. Ele não sabia que tinha um balaio no carro, não foi colocado porque tinha no samba. Aí é que tem aí a intuição, né? Entra a bola de cristal. O Cláudio já venceu vários sambas, entendeu? Quer dizer, e aí, isso aqui é uma aula, aquela coisa de samba vira fato, fato vira samba, entendeu? Porque é o compositor que entra na cabeça do carnavalesco, é o compositor que contribui com o carnavalesco, contribui com o enredo. Coisas às vezes que, poxa, tão óbvio isso, por que eu não pensei, o cara botou aqui balaia, ele lembrou ali que pisa o vinho, aí, as divindades eram tantas, se eu fosse enumerar tantas divindades que o povo celta trouxe ali para a cultura, não ia ter, ele sintetiza, entendeu? E joga uma coisa bem carioca, popular, que amassa com carinho, entendeu? É um lado safadinho do compositor que mexe e dá um molho. Você vê que tudo que sai da Tijuca, de legal, de ensaio, sempre fala amassa com carinho, quer dizer, são coisas que... É o meme, né? Amassa com carinho. Mas tem também o lado, os seus tíberos, eram povos bárbaros. Sim. E os povos bárbaros, uma das maiores festas que eles tinham era a festa da colheita. Então, a gente brincou com a massa com carinho, mas a colheita da uva era muito importante ali. E aí, essa parte então desse refrão do meio mostra essa cultura, né, advinda dos seres... Nesse balaio aí dele, né, entra grego, entra um monte de coisa, porque os povos para vir lá, dos bárbaros, lá dos nórdicos, eles passaram por outros lugares, foram gente em caravana. Eu acho que se você for traçar a história da Península Ibérica, vão ser tantos povos que por ali passaram, entendeu? Só que nessa parte do enredo ali ainda não existia uma nação. Sim. Eram pequenos povoados ali, entendeu? O mais importante dessa história e dessa parte é mostrar que hoje que a arqueologia está revelando, até mesmo uma nova Lúcia apareceu lá em Portugal, falando que os neandertais já conviveram com os humanos e tal. Então a história vai sendo recontada. A gente imagina celta, imagina aquelas coisas de druida só na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra, e era ali também. É só a gente às vezes não atenta para olhar o próprio sobrenome, Castro, que era um castro, era de lá que a rainha, observar o castro, uma construção, uma pedra ali, um ponto de observação mais alto. Então, essas coisas vão dando cultura para as pessoas aprender de onde vêm as coisas.
E é de uma forma muito inteligente, porque quando ele fala assim, loas, entendeu? Quando falou dos menestréis, eu conversando aqui com o Fernando, existe um outro tipo de música que não é fado, que as pessoas se unem em volta de uma fogueira e ficam tocando violão. O Fernando sempre contesta, não é bem assim, ele explica melhor a coisa. Quando ele falou isso, quando ele colocou isso no samba, eu lembrei desse vídeo, um documentário que eu assisti de Portugal, que era um tipo de música que eu tipo uma serenata que fazem em volta da fogueira. E eu imaginei isso, não sei se foi essa a intuição, a intenção dele, mas aí eu falei assim, poxa, o cara tá indo além, né? O compositor já foi. Isso aí é bom frisar que o Lousada é um dos poucos carnavalescos, existem outros, mas são poucos, que quando ele vê algo que possa somar, mesmo que não esteja no primeiro momento, ele aceita bem isso. Se for somar, se for melhorar. A maioria engessa a coisa e não deixa. O Lousada tem essa generosidade de aproveitar quando a coisa é boa, entendeu? E aí depois a gente vai para outra estrofe, que eu acho que é mais um contexto um pouco mais crítico, né, que situa bem que Portugal também não é só essas encantarias todas, né, que diz: na alma do fado, 1001 noites, doces sabores, velho saber, sonhos de Sagres, foi a matamba, herdou o samba e Fá Dendê. Portugal das glórias, que revelam o passado ao monstro que sangrou escravizados e veio aportar no mar. Olha, na alma do fado, na essência do fado, né, que conta histórias, principalmente histórias de além-mar, do além-mar deles, né? Ele fala das invasões, tanto do domínio do Império Romano. Portugal é realmente um mosaico cultural. Das 1001 noites, porque na verdade foram quase 1000 anos de dominação moura, que muito contribuiu para a ciência, para a arquitetura, para a arte, universidade. Exato. De receitas da culinária que hoje defende Portugal. Doces sabores, velho saber, sonhos de sábio. Para não cair naquele clichê de falar de Infante Dom Henrique e tal. Era o sonho de desbravar o mundo. Foi a Matamba, era um reino, era um dos reinos que estaria ali próximo do que hoje é Angola. Porque eu queria que fosse uma coisa, esse contraponto da aventura contada pelos Lusíadas, mas com a crítica do alter ego, do velho do Restelo, falando da ganância, mostrando a máquina do mundo, passado, presente e futuro, onde isso ia acabar. Achei muito. Ele acrescenta Dendê, entendeu? Quer dizer, ele entende a mensagem, se ele puder enriquecer, quando você dá essa abertura, você não é facilitar para o compositor, porque às vezes ele tem uma bela frase que ele quer incluir e está faltando uma rima que ele sabe que faz parte do contexto, nós não está na sinopse, e ele ousa e faz, e tem que ser aceito mesmo. Entendeu? Entre o sangue, entre a crueldade, vieram coisas também. Vieram o samba, tem a contribuição generosa do povo africano para a nossa cultura. Que brilha sobre o céu de Vera Cruz, um banho de alfazema que conduz o Santo Rosário e o povo de fé para cantar o fado tijucano, macumbado de amém e axé. Ele pegou todos os perfumes possíveis e imagináveis de Portugal. Muita gente acha que cravo é a flor símbolo de Portugal, se tornou na Revolução dos Cravos. Mas a flor símbolo de Portugal é a alfazema. Tá?
E ele faz essa hora ali, eu tenho que trazer um caminhão de essência. O carro só de essência, né? Cara, catei a alfazema que eu não senti o cheiro. Entendeu? Mas tem tanta coisa. Olha só, quando colabora o astral, a conjunção astral, tudo dá certo. Eu na minha pesquisa não tinha passado por isso, depois fui perceber que o alecrim só passa a ser citado depois do nascimento de Cristo. É atribuído que o alecrim nasceu ao lado da manjedoura. A primeira vez que alguém citou essa planta, nasceu ao lado da manjedoura, que nasceu Jesus. Então são coisas que eu achei que ele foi lá para ver. Alfazema não, alfazema era uma coisa que eu queria colocar, que as pessoas acham que alfazema, você viu na Noviça Rebelde lá na Áustria, tudo, mas não sabia que era o símbolo de Portugal. Eu mesmo não sabia. Entendeu? Então são contribuições e ele vai lá e ele coloca com muita sabedoria e faz um prenúncio. Isso é muito legal de ser explicado. Que ele começa a entrar nas coisas que a gente conhece até como estereótipos portugueses, né? No final do nosso enredo, depois de você contar toda essa, a gente continua nesse clima de magia, porque até mesmo a culinária, os tapetes de arraiolo, o galo de Barcelos, tudo que a gente imagina de Portugal é altamente conhecido, tem uma história fantástica, tem uma lenda por trás disso. Até mesmo quando a gente quer homenagear o José Saramago, existe a passarola, uma licença. A gente usa o veículo que ele inventa num livro, que é para trazer toda essa contribuição, esse mosaico português de arte, de literatura, de costumes, entendeu? E toda a escola de samba, na verdade, é uma grande procissão. Tá? E Fátima, os santos portugueses, todos os santos católicos, tem sempre uma mitologia por trás. Não dava para encaixar tudo ali, mas ele traça essa coisa, conduz para um rosário, como um enredo você está desfiando um rosário. Sim. Cláudio, voltando aqui um pouquinho nessa estrofe, como é que vocês conseguiram dar conta dessa parte de contar esse Portugal, né, religioso, esse Portugal que trouxe os negros escravizados, desumanizou essas pessoas que viviam nas suas colônias por conta dessa ganância que já foi falada lá no Vale do Resteiro, lá em Lusíadas. Como é que foi transformar isso tudo? Porque são muitas informações para caber dentro de uma estrofe. Quando os navegantes portugueses vão ao mar, a partir da escola de Sagres, eles pensavam em encontrar monstros, seres mitológicos. Então a gente quis fazer esse contraponto com o fato de, ao escravizar os negros africanos, os próprios monstros eram eles. Porque, por isso que a gente fala, Portugal das glórias, o navegante foi e conquistou a glória para Portugal, ao monstro que sangrou escravizados. Sobre o céu de Veracruz. Sobre ao monstro que sangrou escravizados e veio aportar um mar que brilha sobre o céu de Veracruz. Esse final aqui, que o Lousada tão bem falou, a gente acredita que um Brasil melhor e um Portugal melhor todos aceitando os seus credos e suas culturas. É um verdadeiro mosaico. O Brasil é o retrato disso também. O Brasil é um grande mosaico cultural. Não existe uma cultura hegemônica no Brasil, são várias. E a gente acredita que essa mistura do amém e do axé, que foi feita essa brincadeira, isso daí até pode ser uma redenção para nós, entendeu? E ele deu o caminho. Porque já iria existir. Mas qualquer coisa que você inserisse de uma maneira não muito pensada, pareceria forçado para você encaixar uma cultura europeia, colonizadora, num reduto de afrodescendentes, num reduto de samba.
esses mistérios que envolvem a fé, seja ela qual for a religião, isso é uma característica genuína do brasileiro, de misturar. Todo candomblessista vai à missa também e vice-versa. Então misturar essas duas de uma forma sutil, porque Nossa Senhora de Fátima é de Fátima em Portugal, ela é Aparecida aqui, e ela é qualquer uma Iabá das matrizes africanas. São as Nossas Senhoras do Samba, e do mundo, né? Porque a figura é uma de mãe, de mãe protetora que distribui o amor por igual. As coisas, quando eu falei quando convergem para uma coisa boa, eu escolhi aquelas cores para o final, que não tem nada a ver com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, porque eu também sou católico e nunca colocaria uma imagem como ela é venerada na igreja. Ali é uma visão lúdica, onde ela abre o seu coração para todos. Isso só vai ser visto na avenida. Mas as cores foram escolhidas pelo meu gosto. Mas não é que tanto o rosa e o lilás são cores que remetem à devoção, à espiritualidade e ao respeito. Eu não sabia disso. Eu fui saber depois, que eu falei, eu preciso achar uma desculpa por que a minha santa é rosa e lilás. Mas eu acho que foi ela que mandou pra mim, por isso que a cor é aquela. E aí a gente vai pro refrão principal, né? Já encaminhando pro final. Gira baiana perfumada de alecrim, que ao Unidos da Tijuca defuma no beijoim. Gira na roda a saia de linho rendado, que o fado vira samba e o samba vira fado. É o destino do samba, virar o enredo que está sendo cortado, entendeu? E é o destino do fado, como enredo, virar o samba. É a forma que está sendo contada, em forma de samba. E o defumar, isso já tinha desde o início. Só que essa mistura, até mesmo já testamos e combina, sabia? Então um vai estar exalando o alecrim, o outro beijoim, vai estar tudo bem. São cheiros ótimos, né? O cheiro do alecrim e o cheiro do beijoim são cheiros ótimos. Mas são coisas de mestres como ele, os parceiros dele já estão acostumados. Só para reforçar aqui, a parceria do Cláudio Russo é ele, né, o próprio Cláudio Russo, Júlio Alves, Jorge Arthur, Silas Augusto, Chico Alves de Souza, tá? Então é esse time que vai levar esse samba desse enredo do Alexandre Lousada, ou seja, tô aqui do lado de dois mestres, que tem mais um time de mestres, de criadores, porque um cria a parte visual e o outro cria a parte escrita. E ele foi até figurinista, né? Porque ele tá aqui, ele me induz com a roda da saia de linho rendado. Exatamente, carnavalesco também, né? Porque ele coloca aí como que a roda da saia da baiana tem que ser. Ele fala que eu sou generoso, né? E ele me ferra. Vai ter que ter a roda da saia da baiana, tem que ser de linho. Você pegar um linho para fazer aqueles buraquinhos, casinha de abelha para virar renda, ele para pagar depois. Mandar conta para ele. Milhões, né? Bom, meninos, queria agradecer a vocês por esse bate-papo, tá? Continue acompanhando aí, colocando nos comentários. Ó, esse aqui não é porque é o autor do meu som, mas é um grande amigo. Eu me emociono, me emociono muito de estar sempre do lado dele. Sempre quando a gente me convidam para dar uma palestra, para eu convidar alguém para fazer, é sempre ele que eu convido, ele sabe disso. Eu agradeço por tudo. Viu, gente? Carnavalescos e compositores se entendem e aí o trabalho vai acontecer na avenida. Aguardem aí para poder ver o que a Tijuca vai trazer. Tá bonito, tá bonito. A gente já viu aqui, mas a gente não pode falar nada, que o spoiler já foi dado aí, então é com vocês. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente.